Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Aqui é o Vitor, o menino, e com muita alegria começamos agora mais um momento de reflexão. No episódio de hoje, nós continuaremos a nossa reflexão a respeito da quarta parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Gozos e Penas Terrestres, e nós abordaremos o item Decepções, Ingratidão, Afeições Destruídas e ainda, mais precisamente, a questão 937. Kardec questiona se não seria motivo de infelicidade nós lidarmos com a decepção oriunda da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade. A gente ama muito determinadas pessoas e a gente fez muita coisa por elas. E às vezes nós podemos sentir machucados e lesados quando esses corações que a gente ajudou tanto, ao invés de nos abençoar, por vezes produzem alguma coisa que nos afeta, que nos machuca, ou se mostram totalmente desconhecedores, se voltam contra o nosso coração, sem que exista motivos, já que a gente se fazia presente. E a gente veio comentando essa ingratidão, essa necessidade de, na hora da injustiça, a gente se abster do papel de juiz, a gente se lançar para refletir, para se conectar com os espíritos superiores que vanguardeiam o progresso e que vão nos ajudando a perceber o melhor caminho. E, de tal maneira, a doutrina espírita, ela dá consistência a esses momentos, a essas reflexões, porque nos ajuda a desvendar a vida através da compreensão da alma imortal e do processo de evolução, de aperfeiçoamento que todos os espíritos estão submetidos. De tal maneira, nós estamos em jornada de aprendizado e, às vezes, em determinados momentos, nós vamos estar em condições mais complicadas, mas, naturalmente, pela própria dinâmica da vida, nós tendemos sempre ao bem, ao amor e à verdade, e de tal modo, essa nossa destinação a essa perfeição configura um cenário importante. É questão de tempo que a gente amadureça, é questão de tempo que a gente alcance esses objetivos divinos, é questão de tempo que o nosso coração, que a nossa alma, ela consiga depurar-se. E de tal modo, às vezes vai demorar algumas existências que a compreensão se avolume. O próprio Públio Lentulus demorou alguns séculos para que despertasse e compreendesse. Jesus havia intervido em favor do lar dele, mas nem por isso ele se mostrara grato. O tempo auxiliar a reajustar-se, a compreender melhor aquela sementinha plantada. Emmanuel, ele vai dizer, depois de um determinado momento, que o bosque ele cresce em silêncio. E é uma imagem bonita, porque para nós nos ajuda a perceber que dentro desse panorama da alma, nós também por vezes crescemos no silêncio. Silêncio das horas, dos minutos que vão seguindo. É a consciência lá no fundo que vai nos chamando a despertar. Às vezes a gente foi insensível, foi ingrato, tanta gente pelejando por nós, batalhando, nos ajudando, e às vezes a gente ignora muita coisa, não consegue corresponder aí a essa gratidão. Só que aquela semente lançada, ela não se perde, ela vai com o tempo crescendo em nós, às vezes sem a gente se dar conta, por vezes sem a gente perceber, mas em determinado momento ela começa a despontar, começa a se fazer presente. Ideias, novos sentimentos começam a vir. E a gente vai sendo chamado a buscar alguma coisa no passado, como a querer revisitar, curar, reconstruir esses nossos momentos que a gente não conseguiu ir tão bem. E é nessa hora que a vida vai nos convidando para o futuro, porque a gente reconstrói cenários de ingratidão com a possibilidade de amar e de construir a reciprocidade.
é a gente valer-se do que a gente pode fazer para construir ainda mais, fortalecer ainda mais esses elos. Os espíritos nos chamaram a atenção da gente, quando for fazer o bem, fazer e ponto, diluindo esses nossos interesses, essas nossas cargas de espera, porque elas podem ser uma frustração muito grande se a gente se prende à materialidade. Se a gente observa no plano do espírito, é diferente. É como se a gente imaginasse um aluno aprendendo. Se você observa o progresso dele, ele está lá num determinado conteúdo. O conteúdo ele tem uma densidade. O aluno ele vai devagarzinho digerindo aquilo. E cada coisa que a gente vai fazendo, por mais imperceptível que pareça, vai auxiliando na construção e nessa elaboração da história espiritual do outro. Ai de nós se não fosse todo esse carinho, todo esse amor desses seres que confiaram no nosso espírito, que cultivaram em nós para a eternidade. São almas que elas assumiram esse compromisso. A ingratidão, vão dizer os espíritos, é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem, ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tão punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Aqui é como se os espíritos estivessem colocando a nossa parte. Olha, para você é uma experiência. Como a gente vai lidar com o mal, como a gente vai administrar o mal, é uma prova importante, que nós somos chamados a refletir, somos chamados a ponderar. Nem sempre nós nos colocamos da melhor forma, às vezes invigilantes, imprudentes, por um arroubo, por um impulso, a gente acaba comprometendo-se com as circunstâncias, mas a vida vai chamando a gente a pensar na nossa perseverança no bem. Por que eu fiz o bem? O que me motivou a realizá-lo? De tal modo manter a constância ou a permanência do bem não é questão do outro me fazer ou não me fazer, mas o quanto eu compreendi esse bem, o quanto eu já me certifiquei desse bem, o que ele representa na minha trajetória espiritual. Às vezes as ingratidões ajudam a gente a temperar esses nossos momentos, essas nossas experiências, essas nossas vivências, para certificar-nos dessa inteireza de intenção que nós temos. Será que às vezes a gente já não faz esperando? Esse campo de reflexão é necessário, porque quase sempre, na hora que a gente é juiz, a gente costuma ser muito duro, sem ter compreensão e sensibilidade para com os outros, que também estão nesse processo de aprendizagem. Vamos encerrando por aqui. Agradecemos sempre a atenção de vocês e até o próximo episódio.